Hoje eu vim contar para vocês quais foram as minhas técnicas usadas para aprender espanhol em praticamente 2, 3 meses. Mas eu saí do nível A1 para o nível A2 em 2 meses. E se você ainda não me conhece, meu nome é Liz, eu mudei para Madrid fazem 3 meses. E sim, fiz como a maioria de muitos imigrantes, me mudei para um país em que eu não sabia falar a língua. Porém, o espanhol é uma língua que a grande maioria das pessoas que falam português, principalmente aí do Brasil, interpretam como uma língua muito fácil de aprender, porque tem algumas palavras que são parecidas com o português, que na realidade não são tão parecidas assim. O que acontece? Se eu fosse colocar em porcentagem, eu diria que 10% do idioma espanhol tem palavras que são iguais em português e são iguais em espanhol. Mas 10% dessa soma são de palavras que são similares, que têm uma conotação parecida, que a gente consegue interpretar. E todo o resto você precisa aprender, porque não tem nada a ver com português. E aqui eu vou dar a minha primeira dica, basicona, que eu acho que todo mundo que vai aprender um novo idioma já imagina que você deva fazer, que é: mude o idioma do seu celular para o idioma que você está indo aprender. Porque é o primeiro contato que você está tendo com a sua língua nova. Vai ser uma forma de você aprender, né? Aumentar ali um pouco, ou no caso, iniciar o seu conhecimento, né, de palavras dessa língua com palavras que você já está ali familiarizada, que seja do WhatsApp, do Instagram, o ligar, desligar, coisas básicas. Isso pra mim foi assim, o primeiro start e sim, funciona. Acredito. E a minha segunda dica para vocês é uma metodologia que eu anotei aqui no meu caderninho de estudos, porque fez muito sentido para mim. Eu encontrei ela uma menina falando isso no Instagram uma vez e assim, ficou porque de fato me ajudou a ter um norte de por onde começar. Que é uma matemática, gente. Basicamente você precisa ter conhecimentos básicos para conhecer os pronomes da língua que você está indo aprender. No meu caso, foi conhecer os pronomes aqui em espanhol. O que é pronome, minha amiga? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entendeu? É o básico. Porque isso você já começa a ter o quê? Uma carga de palavras para conseguir formular uma frase. Segundo, e a segunda coisa que você vai colocar aí nessa sua soma básica das coisas é verbo de ligação. Quem lembra aí dessa aula de português? Vamos lá. É quando você liga o sujeito ao predicado. O que seria isso, Liz? Vem aqueles verbos tipo ser, estar. Vamos dar um exemplo prático. Na frase, ela é bonita. O que é o verbo de ligação? O é. Então você vai aprender os verbos de ligação na língua que você está querendo aprender. Isso para mim funcionou muito para aprender o meu espanhol. Terceiro item dessa nossa continha matemática aí, vamos colocar adjetivos. Então você vai aprender 10 adjetivos em espanhol. Pelo menos foi o que eu fiz e funcionou. 10 adjetivos: bonito, gordo, magro, alto, baixo. Enfim, aprenda 10 adjetivos. Isso vai te ajudar a formular frases básicas. E o nosso último item para somar nessa conta aí seria aprender referências de tempo. Também, na mesma didática aí que a gente pegou 10 referências de adjetivos, você vai pegar 10 referências de tempo. O que é isso, Liz? Hoje, ontem, dia, hora, coisas que vão te ajudar a ter um vocabulário um pouco mais incrementado para formular uma frase comum, como: a que hora é o nosso café? Ontem eu tomei um café muito gostoso. Coisas do tipo que vão te facilitar ali a comunicação durante o dia a dia. E aí, aprendida essa formulazinha, eu tinha ela escrita no caderno. Qual que foi a minha próxima meta? Estudar isso todos os dias. Porque nada adianta você saber e não praticar. Estudo, aprendizagem, gente, é isso, é repetição. Eu faço isso com meu filho todos os dias. Eu repito as mesmas coisas que eu quero que ele aprenda diariamente. E com a gente não é diferente. Aí, o que eu fiz para estipular assim, um tempo pré-determinado? Todos os dias eu teria que me dedicar pelo menos 20 minutos para estudar espanhol. Ah, Liz, mas 20 minutos parece ser muito pouco. Sim, mas tinha dias que eu conseguia estudar 1 hora, 1 hora e meia. Porém, mesmo os dias que eu estava mais corrida, eu tinha como obrigação de estudar 20 minutos, pelo menos isso. Ah, e não era estudar um grande livro, não, gente. Era sentar e fazer o quê? Frases com essa regrinha de aprendizagem que eu montei para vocês. Ia colocar frases com referência de tempo, com adjetivos, com verbos de ligação e tudo isso conjunto com o fato de eu estar morando num país em que só falam espanhol comigo. Aqui eu só tenho 2 pessoas que falam português comigo, que é meu marido e minha irmã. E só.
De resto, todas as pessoas com quem eu converso, eu tenho que conversar em espanhol. Então eu era obrigada a aprender a me comunicar. E foi assim que foi fluindo. Mas também tinham pequenas coisas que eu fui conseguindo mudar na minha rotina. Que, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Vamos colocar o quê? Em espanhol. De primeira, eu não conseguia colocar a fala em espanhol e a legenda também em espanhol, porque eu não tinha um vocabulário muito vasto. E no filme eles falam rápido, então eles estavam falando e eu não estava entendendo o que eles estavam falando. O que eu fiz? Colocava a legenda em português e o áudio em espanhol. E com o passar do tempo eu fui conseguindo entender um pouco melhor e também coloquei a legenda em espanhol, para eu entender a grafia das palavras. E essa última dica aqui, eu acho que isso é super comum, tá? Várias pessoas falam isso. Escute músicas na língua em que você está aprendendo. Mas sim, gente, é verdade. Escutar músicas ajuda muito mesmo, que a gente tenha essa percepção melhor do que está sendo falado. No meu caso, o meu maior bloqueio para escutar músicas em espanhol é porque eu tinha muito pouco conhecimento em bandas, né, estilos musicais que me agradassem, porque tudo que eu conhecia de música que falava, né, que seguia em espanhol, era música no estilo latino, com uma batida ali que não me agradava muito, sabe, tipo Despacito, era tipo isso, e eu não curto, não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, que você não vai conseguir dar conta daquilo, pelo menos por muito tempo, né, mas com muita busca, a gente sempre encontra, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui uma lista também de algumas músicas em espanhol, inclusive louvores, que eu encontrei e curti, e é muito bom, tá? E assim, consegui ouvir músicas em espanhol já. Também tem o lance do podcast. Porém, podcast eu acho que pra mim funciona melhor até do que filmes e séries. Por quê? O podcast você vai escolher o tema que você vai ouvir de um podcast. Automaticamente você já está mais familiarizado com aquele tema, então é mais fácil que você consiga compreender. A fala ali é tipo de um diálogo comum, também é uma coisa que te ajuda a pegar um pouco mais, né, o que as pessoas estão falando, diferente da série, que às vezes é num ritmo um pouco mais acelerado e é mais difícil. Porém, não tem legenda, né? Você vai estar trabalhando realmente sua audição. E assim, pra mim o que foi muito, mas muito, muito bom foi leitura em espanhol. E assim, não é nenhuma leitura de pegar um livro de 500 páginas ou não. Livros infantis, isso mesmo, gente. Temos aqui uma estante repleta de livros, porque eu gosto de ler e gosto o quê? De passar isso pro meu filho também. E quando eu comprei os livrinhos, eu tinha exatamente essa mesma intenção. Tanto de ensinar ele os nomes, né, para ele também aprender, porque afinal de contas ele também não conhecia nada em espanhol, mas ao mesmo tempo que eu ensinava ele, eu aprendia como se falava abajur em espanhol, brinquedo, coisas assim, básicas. Pra galera aí que acha que o espanhol é igual ao português, né? Copo, aqui, se fala vaso. Então, assim, são coisas básicas, mas que fazem muita diferença. Não precisa ser nenhum livro de 500 páginas, não, gente. Isso aqui você compra baratinho, €1 ali em qualquer livraria. Então, é uma coisa que vai agregando palavras novas ao seu vocabulário e automaticamente o seu conhecimento vai se expandindo e você vai conseguindo conversar normalmente com uma pessoa porque você vai saber as palavrinhas básicas. E, por último, mas não menos importante, gente, a gente tem aí vários aplicativos gratuitos hoje disponíveis no mercado que vocês podem estar aprendendo, usufruindo, treinando com eles. Inclusive, hoje eu dei uma dica no Instagram sobre esse, que é o Duolingo Kids. Ele é voltado para criança, para aprendizagem de criança. E lá, assim, pelo menos para Lucas, que está nessa fase aí de 3 anos, para mim foi muito legal. Tem uma dinâmica muito boa, tipo, a criança fica presa naquilo mesmo, de maneira que ela acha interessante e também aprende. Não é só uma brincadeira, é uma brincadeira com intenção. Então, isso funcionou super pra mim. Mas para adulto, assim mesmo, tem vários. O próprio Duolingo, super famoso, né? Babel, Closemaster, Mindrise, enfim, gente, são vários. São aplicativos que dá pra você baixar, deixar no celular e ali, a hora que você tiver um tempinho livre, no seu horário de almoço, enfim, o tempo que você fica arrastando o feed em TikTok, em Instagram, é um tempo que você pode estar agregando conhecimento a aprender uma nova língua. Foi o que funcionou pra mim. Eu espero que eu possa ter agregado um pouquinho, né, pro conhecimento de vocês e que, se vocês tiverem alguma dica também pra estimular alguém que tá aí na busca de aprender uma nova língua, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Beijo, tchau!